Tudo bem, meu Maravilha. amigo? Porra, melhor agora vendo você, vendo amigos aqui já presente, Arthur e tantos amigos que vão nos dar a Pô, honra de estar aqui conosco, batendo papo, né? Conversando um pouquinho. é isso aí. Tiago, eu quero te agradecer demais por estar aqui, né? Você é um cara excepcional, né? A gente tem uma história aí de muitos anos já juntos, né? Acho que 2009, né? Por Por aí, aí. começou lá na Uniswan, pô, já é quase uma união estável, cara. Se eu Já quiser é ingressar em juízo, eu até te cobro uma grana aí, cara. uma pensão aí, né? É isso aí. Já tem um tempão, né, cara? Como o mundo, como as coisas passam, né? E ao mesmo tempo as grandes amizades, os grandes parceiros ficam, né? É isso que fica, cara. É, Exatamente. pô, eu tô muito feliz de te ter aqui e apresentar para a galera o Tiago Rodrigues Pereira. Talvez alguns não conheçam. Se não conhecem, estão perdendo, né? E agora vão conhecer essa pessoa maravilhosa, esse grande acadêmico, que é o Tiago. A gente se conheceu lá na Uniswan, lá atrás, e a gente manteve uma amizade excepcional que já rendeu um monte de coisa: livro, artigo, parcerias acadêmicas diversas. O Thiago vai contar melhor a história dele pra gente, né? E hoje ele mora em Portugal, quer dizer, há algum tempo já mora em Portugal, Já né? tá um tempinho. Ele é diretor, guru, mega, ultra do Novo Liceu. Quem não conhece o Novo Liceu tá perdendo, tem que ir lá, tem que entrar depois no Novo Liceu, porque ele faz um projeto muito importante, né? Ele vai explicar melhor, mas de tornar a filosofia algo do nosso cotidiano. Né? Então, ele, ao invés de ser algo meramente escolástico, acadêmico, ele faz com que a filosofia seja para todos. Né? Isso é muito legal. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Prazer, cara. É sempre muito bom estar aqui. E como a gente estava falando antes de entrar ao vivo, né? Falar sobre ciência eu acho sempre importante, mas em tempos como os atuais, onde a gente está vendo tanta gente com o fenômeno das redes sociais propagando um senso comum, e aí eu sempre abro um parênteses, não que exista uma hierarquia de conhecimentos, mas é que eu brinco sempre, cada macaco no seu galho, ou mais, de forma mais contemporânea, cada um no seu quadrado. O senso comum é muito importante. Agora, entretanto, quando estamos enfrentando uma questão que é basicamente científica, por exemplo, como a pandemia, se a gente não confiar em virologistas, epidemiologistas, médicos da área, é complicado. Então, falar de ciência é muito importante, né? Divulgar, mostrar que a ciência é chata de se fazer. Eu sempre brinco, né? Se você perguntar para mim, para o Felipe, para o Lênio Streck, para qualquer um, se prefere escrever 1 milhão de posts ou um artigo científico, prefere 1 milhão de posts de qualquer coisa em blog, porque não tem rigor científico. Você escreve aquilo que está no teu peito, aquilo que você quer escrever. Ciência não. Ciência tem esse rigor científico que exige da gente um conhecimento um pouquinho maior, que é o grande problema que eu como examinador de vários periódicos e eventos, que é o que eu mais vejo. Às vezes a pessoa sabe, conhece bastante do conteúdo, mas não sabe fazer ciência a partir desse conteúdo. E esse é o maior Essencial. problema, né? E isso é um desafio para toda e qualquer área do conhecimento, né? Essa que é a Toda, verdade. toda, toda. Vai do direito, medicina. Por exemplo, eu tenho um programa que é o Academos, eu tenho, por exemplo, 2 médicas que estão fazendo aqui mestrado em saúde pública até também, e que fazem parte, né? Portanto, medicina, biologia, história, ciência política, absolutamente tudo. Ciência é ciência. Cada área tem, claro, suas peculiaridades, mas basicamente ciência é ciência. E mais, a ciência começa com a filosofia. Os principais métodos científicos vai começar com Descartes, com Bacon, com Popper, com Nietzsche, com Uhum. Russell e Heidegger. Então, na verdade, hoje a gente passa por isso. A gente, na modernidade, a gente tinha tudo divididinho, né? Cada um falando de uma coisa, e hoje, cada vez mais, o conhecimento se torna mais holístico. Eu vejo aqui muito em Portugal e outros países da Europa, não existe mais um grupo de pesquisa em direito, em medicina, em qualquer coisa para estudar um assunto qualquer. Você tem um assunto qualquer e a partir Uhum. disso você tem várias pessoas de várias formações diferentes estudando aquele fenômeno em si.
Nossa. É o que a gente tem discutido nessas lives, né? Assim, a ideia disciplinar e não interdisciplinar ou multidisciplinar, ela está acabando, né? Não é que ela vá acabar, extinguir totalmente, mas em termos proporcionais ela está acabando, né? Com certeza, não tem jeito, né? Essa forma que foi muito importante por uma certa medida, por causa de Descartes, toda a ideia que se eu tenho um problema grande, devo dividi-lo em diversos probleminhas e enfrentar um a um, foi importante para o desenvolvimento da ciência. Só que Uhum. hoje se percebe, já que estamos falando de Covid, por exemplo, a gente não pode olhar o paciente como um organismo enfermo. Ele é uma pessoa, ele tem toda a sua questão em termos sociológicos, psicológicos, antropológicos. E mesmo assim, não é só o Covid em si, ele tem outros problemas. Você pode curar do Covid e matar por causa de uma cloroquina que ataca fígado e outras coisas. Então, você enxerga o problema de uma forma mais, alguns chamam de holística, outros de multidisciplinar, mas eu concordo inteiramente com você. Essa ideia de ver tudo fragmentado dentro de caixinhas isoladas, acabou. Você precisa se especializar, ser especialista numa área. Mas se você não Uhum. tiver um conhecimento holístico, multidisciplinar, hoje você não vai conseguir muita coisa. Né? Por exemplo, que é do direito, ninguém mais escreve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, apenas com base na letra da lei. Se você não tiver um filósofo, um antropólogo, um sociólogo, alguma coisa para te dar essa fundamentação, a sua tese ou a sua dissertação é afadada a sofrer críticas muito pesadas, né, Felipe? Sim. Agora, me conta um negócio, Thiago. Como é que você chegou nisso? Assim, me fala um pouquinho da tua história. Óbvio que de uma maneira resumida, né? Mas como é que pô, você está falando um negócio tão importante pra gente e você tem um novo liceu que assim, ajuda tantas pessoas, sabe? Como é que você chegou nisso, assim? Conta aí um pouco da tua história. Bem, na própria faculdade, eu comecei fazendo Direito, né, na graduação, em Direito eu já me encantei pela docência e pela filosofia. Terminei a faculdade de Direito, comecei a de Filosofia, aí como eu queria também a docência, eu fiquei muito na dúvida, faço mestrado em Filosofia, em Direito e tal, mas por questões de mercado acabei optando por fazer também em Direito, depois um doutorado em Direito, e comecei a ingressar, sempre mesclando, né, que eu sempre também advoguei, a advocacia com o magistério. E acabei cada vez mais me enveredando na própria filosofia. Comecei com a minha, sempre brinco com a minha grande paixão, as minhas duas grandes paixões em filosofia, que foi primeiro Nietzsche, depois o Spinoza, né? Continuo sendo apaixonado pelos dois, e pesquisando nos dois. Aos poucos fui indo para a filosofia da linguagem, pesquisando a importância da hermenêutica, que mudou por completo a minha forma, Felipe, de advogar. E é interessante, por um lado, interessante, por outro, triste, que por causa de alguns argumentos, que eu sempre brinco até com meus alunos, que eu mesmo não concordaria, mas já convenci juízes e tal que estaria certo por causa disso, porque eles não conhecem, porque o outro advogado não conhecia. Uhum. Mas, então, eu sempre mesclei essa questão. E comecei a entrar numa faculdade ainda, depois universidades. A carreira acadêmica você constrói tijolinho por tijolinho, né? Você vai paulatinamente. Claro, você tem técnicas que você faz, e você explica sempre muito bem isso, estratégias, verdadeiras estratégias para que você consiga alavancar. Mas não tem jeito. Como diria Pablo Picasso, né? Disse Pablo Picasso, é sempre 10% inspiração, mas 90% transpiração. Né? Nada cai do céu, salvo chuva, e quiçá um meteoro esse ano, porque esse ano já aconteceu de tudo, de queimada da Amazônia, a pandemia, só está faltando realmente um apocalipse zumbi e cair um meteoro, e os ETs aparecerem. O resto já aconteceu e ainda estamos em abril. Felipe, o ano está tão louco que até a live, o show do Roberto Carlos aconteceu em abril e não em dezembro. Né? Isso pode ter mexido com o equilíbrio mundial, o pessoal já está brincando com isso. Mas Pode então, voltar os dinossauros também, cara. Uma pode, fenda rapaz. espacial. Já descobriram alguns animais que achavam que estavam extintos, então as coisas estão. A ciência está avançando, né, assustadoramente. Mas foi com muito suor, e o que eu tento fazer no novo liceu foi isso que você falou. E você também, com certeza, passou por isso. A gente apanhou tanto, foram tantas críticas, tu leva pancada de lá, pancada de lá, de cá, porque a gente estava aprendendo no famoso tentativa e erro. Uhum. Só que se você tem pessoas que passaram por isso
e podem, se não evitar por completo, mas diminuir muito o número de erros que você comete. É muito, você não teve isso, a gente aprendeu apanhando. No novo liceu, eu tento fazer isso com meus alunos, com meus orientandos, mentorandos, é evitar ao máximo, né? O que eu passei, eles não precisam passar. Não há mais necessidade. Então, mas foi difícil. Continua sendo, né? Porque eu sou meio doido. Aqui em Portugal, eu iniciei um novo doutoramento, né? Como eles chamam aqui. Agora em filosofia, na Universidade do Minho. Então, estou fazendo um novo doutoramento, né? Porque fazer um doutoramento é aceitável. Dois é coisa de maluco, né, Felipe? É Agora em verdade, filosofia, cara. né? É verdade. Exemplo de coragem. Fazer 2 doutorados não é mole, não, hein? Mas é Muito legal, bom. bacana. Muito Muitas noites bom. mal dormidas, né, Felipe? Pô. É, muito. Nossa Senhora, doutorado. É, deu até arrepio de pensar em fazer outro. Não dá, não. E eu que brincava que doutorado era igual a vacina BCG, né? Você só precisa tomar uma vez na vida. Porra, agora eu tô botando os dois braços, né? Mas faz parte, é Nossa bom. Senhora. Agora, Thiago, me conta aí, assim, fazendo uma máquina do tempo, né? Quando você começou a escrever o seu projeto de pesquisa, seus primeiros projetos, né? Quais foram, assim, as maiores dificuldades, as maiores dores que você teve lá atrás? Bem, quando eu comecei a escrever meu projeto de pesquisa, na verdade, meu projeto de pesquisa era uma porcaria, né? Muita sinceridade. E não por minha culpa, que aliás eu falo com meus alunos isso. A minha formação foi fraquíssima em termos metodológicos. Eu tive cadeira de metodologia, mas aprendi muito mais, sei lá, a regra da BNT do que realmente Uhum. ciência. Me lembro que o professor falou como fazer um resumo, foi legal, é importante saber. Agora, realmente saber fazer ciência, não aprendi. E olha, eu poderia dizer, mas isso foi problema da faculdade de Direito. Não, em filosofia eu também não aprendi. É uma coisa que me assusta, porque você entra numa universidade para fazer ciência. E você não aprende a fazer ciência, você aprende a decorar, tanto em direito como em filosofia. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, principalmente na parte da filosofia, porque eu estudava simplesmente o pensamento do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Realmente me preparar para filosofar eu não tive. Então, o meu primeiro projeto de pesquisa que eu entreguei, hoje eu teria até vergonha de olhar, né? Eu me lembro que ingressei no mestrado, com provas e tal, toda aquela questão, e aí entreguei para a professora Terezinha, né, que era o nome dela, brilhante professor, um amor. E aí eu achei que o tema era muito bacana, era muito legal, já tinha conversado com o meu orientador e entreguei para ela. E quando volta, na época, antigamente a gente não mandava pela internet, a gente tinha que imprimir e entregar para professores. Foi 2005, 2006, por aí. Jurássico isso, hein? Jurássico, pô, hoje em dia, né? Aí, quando volta para mim, eu tomei um susto. Assim, tudo riscado, tudo vermelho. Eu falei, porra, eu achando que eu estava abafando, né? Eu botei as coisas bacanas e tal. E aí eu fui aprender, fui ver realmente que eu até sabia muito mais do que a própria professora, que nem era do direito, sobre o tema. Mas aqui não adiantava de nada naquele momento. Se você não souber metodologia minimamente, não adianta em nada, né? É como você pegar uma Ferrari e colocar na mão de alguém que não sabe dirigir. Não vai sair nada dali. Esse foi o meu problema. Eu não sabia. Literalmente, era ignorância, né? No sentido de desconhecimento. Eu não sabia direito como delimitar um tema. Me lembro que o meu tema inicial, eu acho que eu estaria pesquisando até hoje, Felipe. Era tão grande, Nossa. mas tão grande, que é impossível, absolutamente impossível de concretizar Uhum. eu fiz um mestrado em 1 ano e meio, consegui fazer antes, em terminar o mestrado. Não dava. Então, minha maior dificuldade foi justamente essa, ignorância, Sim. desconhecimento em delimitar um tema, em problematizá-lo, pegar hipóteses, objetivos, os principais, né, elementos metodológicos. Uhum. É legal isso que me também relembrei da minha época de faculdade, quando eu fui fazer a disciplina de metodologia, né? Nas ciências sociais, eu tive 1 ano e meio de metodologia, mais estatística e tal, foi completaço, né? Mas no direito foi muito curioso, né? Foi mais ou menos assim. A professora chegou no primeiro dia de aula, aí falou: olha só, vocês têm que fazer um trabalho. E esse trabalho vocês têm que entregar no dia tal, era tipo final de semestre. E como é uma atividade criativa, acho que ela usou essa palavra,
Vocês não precisam vir para aula. Que maravilha, né? É basicamente isso. Foi a minha aula de metodologia essa. Infelizmente, né? Eu acho que esse tipo de professor em universidade pública está acabando, né, também. Porque hoje tem mais mecanismos de você dar publicidade ao professor ausente. Mas nessa época era muito comum, sabe? E foi isso que eu tive de metodologia em direito, né? E é óbvio que isso repercutiu, né, nos meus projetos. Talvez não tanto como outras pessoas, porque eu tive as ciências sociais. Mas mesmo assim foi complicado conseguir desenvolver projetos. Se eu dependesse da faculdade de Direito, não conseguiria, né? Mas aí eu fiz iniciação científica, né? No Lápis, com a Roseni, e aí eu fui aprendendo pelas coisas que a vida me trouxe, né? Mas você Se teve que você buscar muito depender, isso, né? tive que buscar, não teve jeito, né? E, cara, assim, hoje você ajuda as pessoas a fazerem projeto de pesquisa, é isso? Entre outras coisas, Exatamente. né? Dentre outras coisas, né, no Novo Liceu a gente tem tanto a parte de filosofia, que é muito forte, tem também a parte do direito constitucional, pensada a partir da hermenêutica filosófica, do Lênin Streck, que é, aliás, até é o meu, é o meu co-orientador aqui nesse doutorado. Meu orientador é um professor alemão chamado Bernhard Siller, e o Lênin é meu co-orientador. Você vê quando a E, pessoa é chique que não dá nem para escrever o nome do orientador, não sei nem rapaz, escrever esse eu nome aí. demorei a aprender a falar o nome dele. Bernard, é muita garganta, né? Bernard. Mas ele é um amor de pessoa, uma pessoa educadíssima. E foi, eu brinco, né, que ele me fez um bem danado em termos de autoestima, né? Porque, pô, um professor alemão, você fica com medo, né, Felipe? Pô, alemão é o creme de la creme da Europa. E quando eu mandei o meu projeto para ele, pensei, pô, deve vir também rabiscado, né? E, pô, para minha felicidade, veio algumas sugestões em termos de pesquisa, mas em termos metodológicos ele me deu um parabéns, dizendo que ficou muito surpreso, porque talvez por aquilo, imaginar que a gente, brasileiro e tal, mas que não tinha nada a mexer em termos metodológicos, apenas algumas sugestões em termos de pesquisa e bibliografia e tal, né? Então isso é bacana, né? Isso é legal. Eu brinco com ele que ele me fez muito bem para a autoestima, né? É sempre bom. E ó, isso também é raro, né, no mundo acadêmico. Às vezes a gente tem uns orientadores que acabam com a nossa autoestima, né? Com certeza. Assim, não com as críticas são importantes, mas de outras maneiras, né? Tem muita, infelizmente, né? Mesmo quando o trabalho não está bom, acho que você tem sempre várias formas de se falar isso. E a gente que deu aula e dá aula, né, em programa de mestrado, doutorado, a gente sabe que tem colegas que optam por outro caminho, né? Por exemplo, em levar o trabalho às vezes não está bom, não está apto a ir para a banca, e a pessoa leva apenas com o intuito ou de reprovar ou de humilhar a pessoa. Me lembro de uma banca que eu fiz, onde a pessoa era até um conhecido e tal, por orientador, e achou plágio, falou que tinha plágio, mas levou para a banca para humilhar a orientanda. E a sorte dessa orientanda dele é que, segundo as regras lá do programa, para você jubilar direto uma pessoa por plágio, precisava de 3 votos, dos 3 membros da banca de mestrado. Então ele votou a favor, o coordenador do programa votou a favor e eu fui voto contrário. Porque eu, pelo menos da minha formação, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Então a menina pagou 2 anos de um programa de mestrado para ser jogada fora. Eu achei duro demais. Eu acho que, né, uma bronca séria e tal, e dá uma outra chance. Aí acabou que tudo deu certo. Hoje essa menina está em Brasília, até trabalhando lá. Então, acho que todo mundo erra, né, Felipe? Precisa ser grosseiro, querer humilhar as pessoas, né? Mas sim, sim. Dá de tudo, Mas né? voltando, aí você então ajuda isso no Novo Liceu, ajuda a galera com o projeto. E esqueci, faltou falar, falei do direito constitucional, e a outra perna, né, do tripé é justamente a questão da pesquisa, onde temos não só vendendo um curso de metodologia da pesquisa para descomplicar o artigo científico, como também programas de orientação e mentoria acadêmica
que também estão acontecendo nesse momento, onde eu vejo tudo, né? A pessoa pesquisa efetivamente comigo, eu faço toda entrega o projeto, eu vou corrigir, a gente fecha. Quando está tudo, eu sempre brinco que é um momento a gente tem que, entre aspas, perder tempo. Né? Não se pode começar a construir uma casa sem um bom arquiteto que tenha feito todo o planejamento. É a mesma coisa, não se faz pesquisa científica, realmente científica, sem um projeto. Um projeto bem feito, bem delineado, mesmo para um artigo científico. Mesmo que seja um projeto simples, mas um projetinho onde você sabe exatamente onde você vai ter que ir. E aí esse é um dos objetivos que a gente tem no Novo Liceu, ajudar. E tivemos várias publicações por aí, inclusive participando, vários deles, do CAE de Juiz. É sempre muito legal, fico muito feliz, né, com o sucesso deles, é muito bacana, né? Você já é coordenador do CAE de Juiz há muitos anos, né? 500 anos já, e espero continuar, porque é sempre um prazer e uma honra. Quero ficar mais com a barba, apesar que não dá nem mais para ver, que está muito ralinha, mas ficar com mais barba branca do que eu já estou e participando do CAE de Juiz. Isso aí. E, cara, vamos lá, então. Uma pergunta assim que a galera deve estar se fazendo, né? Qual é o primeiro passo para começar bem, sabe? Aquelas coisas que a gente faz na vida, né? Tipo assim, se você começar errado, já era. Então, qual é o primeiro passo assim para mandar bem aí no projeto? Bem, eu desenvolvi uma metodologia, uma didática para ensinar. Eu sempre brinco, né? Quando você terminou o doutorado, aí você pode fazer várias graças, né? Agora, até terminar o doutorado, se preocupe em fazer sempre um feijão com arroz bem temperado, que esse feijão com arroz você vai conseguir publicar em revistas A1, né, internacional, vai participar de eventos internacionais como o CAE de Juiz, escrever dissertações e teses de doutoramento. É a primeira coisa que tem que ter em mente. Segunda coisa, que é o pontapé inicial, não tem jeito. E eu demorei a entender isso, né, apanhando muito. Não tem jeito, você tem que pensar no tema e conseguir delimitar de forma satisfatória esse tema. Quando você começa com um tema, como eu brinquei com o Felipe, muito grande, né? Eu me lembro do meu tema, né, da dissertação de mestrado, seria inexequível de tão grande. Você, não tem jeito, você vai se atropelando nos outros elementos metodológicos e vai fazer uma pesquisa senso comum. Uma pesquisa com base em opinião. Então, a primeira coisa é saber escolher um tema e saber delimitar esse tema, fazendo com que a tua pesquisa seja factível. Você tem que saber quanto tempo você dispõe para essa pesquisa. Se você tem 4 anos, uma tese de doutoramento, ok, você pode fazer pesquisas um pouquinho maiores. Se é um mestrado, já claro, é uma coisa muito menor. Se é um artigo científico, é uma coisa menor ainda. Porque senão o que acontece? Você nunca consegue dar um passo. Você nunca termina. Né? Justamente porque a tua pesquisa é grande demais. Então, entender isso. Porque muitos alunos pensam que quando vai delimitando, vai ficar superficial. Mas é o oposto. Quando fica muito grande, é que fica muito senso comum, muito superficial. Então, fora que, até estrategicamente, que o Felipe é mestre nessa ideia, ele sabe muito bem de estratégia para publicação, você tem um tema que às vezes é muito bom e você pode enxergá-lo por diversos enfoques. Então, em vez de você tentar fazer um artigo muito grande, superficial, você faz 3 artigos menores, com uma complexidade, uma sofisticação maior, e a probabilidade de você publicá-los é infinitamente superior. Então, saber escolher um tema e delimitar o tema, no meu entendimento, é o pontapé inicial para absolutamente qualquer pesquisa científica, de artigo até uma tese de doutoramento. Uhum. E às vezes essas escolhas não são triviais, né? Porque, voltando àquela ideia de que a gente tem uma inexperiência muito grande quanto alunos, né? Porque às vezes a gente não teve uma disciplina de metodologia forte, alguém que ensinou pra gente, a gente já começa travando aí, né? Ontem eu estava conversando, eu fiz uma live ontem, 10h30 da noite. Assim, tá bom? Virou corujão. E teve, né, uma pessoa, né, que participou, eu não vou falar o nome porque estava lá na live, né? Que ela estava muito preocupada com isso, sabe? Porque como é que eu vejo isso, sabe? Como é que eu escolho o objeto?
Eu falei, ó, primeiro que o objeto é que vai te escolher, né? Em algum momento algo vai te saltar aos olhos, vai te chamar a atenção, algo vai te cativar. E a partir do momento que o objeto te escolhe, você avança no sentido dessas decisões, né? Do tema, da Sim, sim, sim. delimitação. No caso dela era educação infantil. E aí Bacana. a gente fez um exercício na live de ir delimitando o que poderia pesquisar em educação infantil. E às vezes trava, né? É um gargalo grande de muita gente, né? É difícil, é difícil. E isso que você falou é central, né? O objeto te escolhe. Justamente porque muita gente quer entrar em artigo também, mas somente em mestrados e doutoramentos, e aí acaba escolhendo um tema apenas porque quer ser orientado pelo fulano Beltrano. E eu sempre falo, nunca faça isso. Deixe realmente que o tema te escolha, que o objeto te escolha, porque escrever não é simples, escrever é complexo. Se você não escrever um tema que tenha realmente aquele tesão, aquela vontade, aquela gana, a pesquisa ela vai ser uma coisa difícil, uma coisa arrastada. Então você tem que gostar do tema. E outra coisa que eu falo também, Felipe, quando muitos alunos falam, professor, mas esse tema está batido. Não existe tema batido, existe tema mal delimitado. Você pode pegar, por exemplo, sei lá, direito do consumidor, que é a coisa mais batida da face da Terra. Você consegue escrever uma tese de doutoramento sobre direito do consumidor. Tudo depende do recorte, né, da delimitação que você der. Então, não existe tema. É um mantra que eu falo para eles: não existe tema batido. Existe tema mal delimitado. Se você conseguir Perfeito. delimitar bem esse tema, você pode falar até da reprodução da Joaninha Silvestre, que vai ter justificativa, vai ter um motivo para essa pesquisa, porque você soube delimitar bem o seu tema, né? Sim. É perfeito isso, né? Eu estava lendo um artigo, e foi um artigo muito legal, Thiago, para endossar essa tua ideia, né? Foi um artigo escrito por, salvo engano, 25 autores, numa Nossa, revista que da legal. Royal Society. E sabe qual era a média de idade dos autores? Hum, Salvo engano, de 8 a 11 anos. que bacana. Todos crianças, todos Olha, que crianças. legal. E era um artigo sobre abelha, uma abelha, era de biologia, né? Uma abelha chamada Black Hawk, eu acho. Black Hole, né? Enfim, eu não lembro o Coisa do nome exato da gênero, né? abelha, mas dá para achar o artigo, né? É um artigo de crianças, cara. E o artigo, o abstract do artigo, ele começa assim, né? Justificando o porquê daquele tema e daquela delimitação. Porque era uma abelha que fazia parte ali da escola das crianças, que era uma abelha que, Sim, sabe, estava ali no cotidiano delas. E aí o professor orientador do artigo, ele era coautor, ele era o único adulto do artigo, que né? legal. E aí ele foi justificando, na verdade, a escolha do tema justamente por conta disso. É o objeto que escolheu as crianças. E elas puderam escrever sobre isso. Um artigo sensacional. E as crianças aplicaram o método científico, sabe? Tem uns desenhos muito legais no artigo, desenho mesmo de colorir, fenomenal. E só para mostrar Perfeito. isso, né? Que às vezes se você tem a orientação certa de como tomar as decisões de tema, de objeto, de delimitação, a coisa flui, porque ele está na tua frente, só que você não vê. E o que é mais legal, depois que você vê, você não tem como desver, né? Sim, possível. Depois você Pré-compreensão não se retira, com certeza. sabe, você viu, não tem mais como desver. E aí você treina o olho, né? Usar. Essa é a formação, né, dos alunos, né, Felipe? Sim. É claro que em metodologia, filosofia, sociologia e outras guias, claro, você tem como falar desde para crianças de 10, 11 anos até doutorandos. Você vai falando de acordo com as necessidades, né, intelectuais de cada um, mas começando desde cedo, você vai formando a cabeça da pessoa, né, da criança, a entender o que é fazer ciência, por Uhum, que você pode ter uma opinião em termos de senso comum. Agora, em termos uhum. de ciência, não. Na sua opinião, não interessa. A não ser que você consiga comprovar e tal, etc. Mas eu acho, eu falo para meus alunos, quando eu leio algumas coisas, eu digo, mas você tirou isso de onde? Você tem como mostrar, como comprovar? Não, então isso é achismo. Tira esse troço, não dá, não tem como. Ciência tem rigor,
metodológico, né? O rigor científico, como brinquei, ele é chato, ele é trabalhoso, mas ele é necessário, porque senão a gente ainda estava talvez quebrando pedra por aí, né? Então ele é muito importante esse rigor científico para que não fique um discurso panfletário, que não fique apenas opinativo, que tenha um conteúdo que você possa ler, como eu brinco, torcer e sair ciência, sair conteúdo. Né? Sim. E, Thiago, assim, beleza, superei o tema, superei a delimitação do tema. Quais são as outras decisões que eu preciso estar de olho, que eu preciso tomar para o projeto ficar bem legal? É verdade. Olha, como eu falei, né, que há anos dando aula também de metodologia, e bolei essa ideia que fica tudo muito encadeado, né, de pensamento. Então, quando você consegue delimitar bem o tema, você vai problematizá-lo. E eu sempre brinco que não é que seja obrigatório, mas principalmente para quem está começando, mas quem está começando, mas você pode levar até o doutoramento se quiser, mas faz uma pergunta na problematização. Te facilita demais quando você problematiza perguntando. Porque automaticamente quando você pergunta, toda pergunta precisa de uma resposta, mesmo que seja momentânea. Então, fez uma pergunta na problematização, você tem uma resposta momentânea que nós chamamos de hipótese. Então, as coisas vão se encadeando. Depois que você... E aí outro conselho que eu dou, em termos de problematização. Não tem porquê. Às vezes eu vejo algumas pesquisas com 3, 4 problematizações. Para quê? Não tem porquê. Não é que seja errado, mas vai te dar um trabalho tão grande que não compensa. Pega essas 4 ideias, divide em 4 artigos diferentes. E aí você aumenta ainda mais a tua publicação. Então faz uma problematização, uma pergunta, responde através da hipótese, mesmo que seja ainda com base na tua pré-compreensão, na tua revisão de literatura inicial, a coleta de dados inicial. Aí, a partir disso, você vai conseguir de forma muito mais fácil encontrar o objetivo geral da pesquisa. Outra questão que muitas pessoas, Felipe, não dão tanta importância e é essencial, são os objetivos específicos. Eu sempre brinco com meus alunos que é muito importante, talvez o que é de mais importante em termos práticos, são os objetivos específicos. Por quê? Se o objetivo geral é a meta, eu quero alcançar isso, ok. É como você parar numa rua de carro, se você não tem GPS, e pergunta, como é que eu chego lá não sei aonde? Aí o cara diz, isso é pegando o caminho tal. Tá, mas como você consegue pegar o caminho tal? É o objetivo específico. O objetivo específico, ou os objetivos, podemos resumir como o caminho pelo qual o pesquisador vai chegar à sua meta final, que é o objetivo geral. Você sabe exatamente o que tem que falar, o que precisa explorar. Logo, você não tem o que a gente chama de retrabalho, né? Ou trabalho dobrado, trabalho refeito, porque você já sabe exatamente, eu quero falar de X, mas para falar de X, eu tenho que antes discutir sobre Y, sobre Z, sobre A, B, C. Você já sabe exatamente, então você vai ponto a ponto. Então não tem surpresa. Quando você fecha com o teu orientador e consegue delimitar bem os objetivos específicos, não há surpresa. Isso eu me lembro muito de conhecidos falando que entregavam o escrito para o orientador com 50 laudas. Voltava 5. O resto não ia ser usado para nada. Por quê? Porque não soube fazer bem os objetivos específicos. E aí saiu atirando a esmo, acertou alguma coisa, mas errou muito mais do que acertou. E a gente sabe, né, Felipe? Cada vez mais o que há de mais importante e precioso na nossa vida é tempo. A gente quer ter tempo para ficar com o que a gente ama, para ficar com filhos, com família e tal, e para ter tempo para trabalhar. Então a gente tem que otimizar o tempo. E a melhor forma de otimizar é não errar. E dá para não errar. Se não 100%, 90%, 95%. Então, depois do objetivo geral, fazer uns bons objetivos específicos. E aí você vai, sabe, justifica. E eu me pergunto, o que é justificar? Bem, ciência, ela só tem uma finalidade. Você pode até usar depois esse conhecimento para outra coisa. Por exemplo, radioatividade. Quando Madame Marie Curie descobre o rádio, a ideia dela era para ajudar as pessoas. Foi usado para matar gente em Hiroshima e Nagasaki? É outra questão. Mas a ciência em si, ela existe para melhorar a vida das pessoas, levar o progresso. Então, se faz essa pergunta, para que serve? O que isso vai acrescentar na vida das pessoas, a tua pesquisa? Se você não souber, aí é complicado, muda a pesquisa. Porque é muito simples.
Por que você acha que as pessoas precisam ler o teu artigo? O que isso acrescenta na vida das pessoas, da comunidade científica? Isso é justificar, né, a tua pesquisa. Aí depois você vai ter que fazer algumas opções. Por exemplo, o Felipe, eu sempre falo das pessoas que eu tenho mais contato, é quem mais entende de pesquisa empírica. Né? Eu estou aqui de frente ao papa da pesquisa empírica no Nada. Brasil. Então, ainda mais em direito ligado à saúde. Você vai fazer algumas escolhas. Se você vai fazer uma pesquisa que seja apenas bibliográfica e documental, ou se além disso ainda vamos ter coleta de dados. E se for com coleta de dados, aí você tem uma complexidade ainda um pouco maior, porque tem algumas características específicas. Se for mais bibliográfico e documental, também tem suas características, por exemplo, marco teórico. Né? Isso é uma coisa essencial, né? Sempre na pesquisa, em ambas, mas na bibliográfica e documental é mais ainda. Você tem que ter um marco teórico. E eu brinco, marco teórico é quem tem as costas largas, Felipe. Então, ou seja, apanhar, todos nós apanhamos, principalmente em bancas de mestrado, doutoramento, faz parte, é rito de passagem. Né? Mas então você tem que ter alguém para dividir as costas com você, para ele levar chicotada e não você. Então, a banca pode não gostar da tua ideia, mas você está com o teu marco teórico é Kant. Então vai descer o malho em Kant, mas não vai descer no Tiago. Vai descer o malho em Nietzsche, mas não vai descer no Tiago. Então, um bom marco teórico, ele meio que dá também uma blindagem na pesquisa, uma blindagem no pesquisador na hora de defender. Então, você vai indo, como eu falo, né, pontinho a pontinho dos elementos metodológicos, e quando você vê, você chegou no final e já está tudo amarradinho. Eu acho que esse é o caminho do sucesso, Felipe. O projeto tem que estar amarradinho, azeitado. Quando acontece isso, e eu digo sempre, entre aspas, perca tempo nesse momento. Porque se você perder tempo nesse momento, lá na frente, o ganho de tempo é indescritível, né? Sim. Olha só, né? Quanto ensinamento importante, né? Vejam então, pessoal, que assim, projeto de pesquisa é uma sequência de decisões, né? E, Sim, e assim, se você decidiu mal na etapa anterior, talvez se comprometa a etapa seguinte, com né? certeza. E muito legal isso, né? Essas estratégias que o Thiago está colocando, porque é fruto mesmo dessa experiência dele, não só como autor, mas como um mentor, né? De projetos de pesquisa. Olha que coisa legal. Como você falou, Felipe, citando isso, diria o grande filósofo Jean-Paul Sartre, nós somos condenados a sermos livres. Então, no final, a escolha é nossa. Eu sempre brinco que nada é melhor do que você poder colocar a culpa numa outra pessoa. Isso é bom demais, porque aí você tira o peso da decisão nos teus ombros. Contudo, no final, a decisão sempre é nossa. Né? Sim. Então, não tem como botar culpa. Por isso que você tem que pensar bem, refletir, para, como você falou, uma escolha errada, às vezes é uma besteira no projeto. Só que, entre aspas, essa besteira maculou toda a tua pesquisa científica. Você, então, que faz pesquisa empírica, né? Um erro às vezes na formulação do teu questionário pode levar a Invalida tudo. pesquisa ao fracasso. É. Uma vez eu estava participando de uma pesquisa sobre se os profissionais de saúde veem hierarquia entre eles, né? Ah, Se legal o isso. médico acha que está superior ao enfermeiro, se o enfermeiro acha que está superior ao técnico de enfermagem, tal, essas coisas. E aí era uma pesquisa muito grande, né? A Roseni era coordenadora da pesquisa e, enfim, uma pesquisa gigante. Só que teve uma pesquisadora que resolveu fazer a pergunta de uma maneira diferente do que estava no questionário. A pesquisa era sobre se os profissionais de saúde veem hierarquia entre si. E ela perguntou assim: se você tivesse que hierarquizar, como você hierarquizaria? Puta, Sabe? mudou tudo. Mudou tudo. Então, ao invés dela observar o questionário, né, o questionário não, o roteiro de entrevistas que estava no projeto, ela, na verdade, tomou uma decisão que atrapalhou os resultados ali, né? Tudo bem que ela não fez tantas entrevistas, né? Menos Mas mais. aquilo atrapalhou aquele momento, porque, sabe, você está pedindo para o cara hierarquizar, entendeu? Sim, Então, sabe, não tem jeito. Aí, se você está pedindo, eu vou fazer. Você sabe?
Então, Isso assim, foi a gente tem que tomar perfeito. cuidado assim, com tudo dentro do projeto, com cada milímetro, é o que você colocou, com cada verbo, né? Os objetivos têm verbos, Tem e os verbos, tem. verbos são poderosos, né? São poderosos. Olha, isso eu me lembro, eu só não me lembro qual era a pesquisa em si que você conseguiu se lembrar dessa, mas eu não me lembro. Mas também orientei era até uma menina, uma mulher, e pensamos, fizemos tudo certinho, do questionário, validamos, revalidamos, ficou tudo bacana. Aí quando ela me traz para analisar, eu olho e falei, pô, mas tem alguma coisa estranha. Aí fui perguntá-la, e ela, é que na hora eu improvisei. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí eu olhei e você, o quê? Ela, porra, eu improvisei, professor, porque eu achei que ficava melhor, mas a gente demorou não sei quanto tempo para validar e revalidar o questionário. Você, na hora da entrevista, e foram quantas? Tipo 50. Eu olhei e falei, meu Deus, lamento informar, mas você vai ter que fazer de novo. Não É, improvise, você improvisa no futebol, né? Você improvisa em outras coisas. Na ciência não tem muito improviso, é muito difícil improvisar. O risco é, como você falou, é enorme. No teu pode caso foi comprometer o menos projeto. mal. Poderia ser gravíssimo. Imagina uma pesquisa enorme, toda posta no lixo, porque a moça quis improvisar na hora, né? Pois é, isso aí. Tiago, vamos ver aqui algumas perguntas que o pessoal está falando aqui, Sim, tá? sim, vamos. Vamos lá. A Damares falou aqui, ó, ano passado desenvolvi um projeto sobre a metamorfose da borboleta, abrangendo todas as etapas, com crianças de 1 ano e meio a 2 anos. Foi fantástico. Ó que Pô, que legal, legal, também não hein? precisamos nem ir para Inglaterra para ver, ó. Tá aqui a Damares. Ó, o Será que é Leandro. ministra? Não, né? Não, não, eu acho que não. O Leandro Lucas, ó, poderia sugerir um bom livro de metodologia? O que você acha? Ah, tem vários bons livros de metodologia. Eu gosto, por exemplo, Lakatos, né, e Marconi é muito famoso. Esse, por exemplo, é um livro que eu gosto bastante, né, que é Lakatos e Marconi, né, porque é um livro que abrange diversas, diversas possibilidades, né, então ele é bem legal. Mas você tem vários interessantes. Por exemplo, para quem é, e estou falando de uma forma, metodologia mais geral, né, digamos assim. Mas você tem também, por exemplo, o Humberto Eco, né, como escrever uma tese, que é um clássico, né, Humberto Eco, talvez uma das pessoas que mais publicasse onde estava vivo no mundo. Então, também é um livro essencial. E, claro, eu sempre gosto de indicar um livro que seja mais geral, em termos de metodologia, e indico, dependendo da área do meu mentorando, da minha mentoranda, uma metodologia um pouquinho mais aplicada. Por exemplo, para o pessoal das ciências da saúde, ciências médicas e afins. Tem umas peculiaridades, por exemplo, que nós chamamos de palavra-chave, né, que, infelizmente, nas outras áreas ninguém nem dá tanta importância assim, você vê que cada um escolhe o que quer. Nessa área biomédica, né, na ciência da saúde, os descritores são muito importantes, né? Você não é livre para escolher, você tem que entrar numa base e ali fazer suas escolhas a partir de uma base. Estão tentando até fazer isso nas áreas das ciências sociais e humanas, mas ainda está muito longe. Então, existem peculiaridades. Então, eu gosto de indicar um geral, dentre eles, né, Lakatos e Marconi, e Humberto Eco, e também um específico da área da pessoa. Né? Como eu falei, esse é o momento de perder tempo, porque quando a gente, entre aspas, perde tempo no projeto, a gente ganha tempo depois da pesquisa. Isso aí. Afia o machado, né? Tá afiando o machado. Tá afiando o machado, exatamente. Tá afiando o machado. Tiago, só para esclarecimento, a Damares disse que não é a Damares, tá? Menos mal, né? Vamos lá, vou ver aqui mais perguntas para o Tiago. O JDS Júnior está perguntando assim: sobre a pesquisa empírica, quais dicas para realizar coleta de dados em jurisprudência? É uma pergunta mais específica para a galera do direito. Sim, sim. Bem, em termos de jurisprudência, uma coisa que eu acho primeiro, muito importante, né? Isso tudo já tem que estar muito bem delimitado lá nos outros elementos metodológicos, né? A coleta de dados já está lá na frente. Então, você já delimitou muito.
Então, você, ao fazer isso, uma das coisas que eu sempre gosto, né, de indicar, né, por exemplo, bem, primeiro também depende do tipo da pesquisa que você vai querer, explicativa, exploratória, então você tem que definir qual vai ser efetivamente o teu, a metodologia propriamente dita, o tipo de pesquisa empírica. Então, antes de você chegar nessa fase de coleta de dados, você tem que fazer esse teu projeto e, como o Felipe falou, afiar o machado. Se você, e isso é um erro muito comum, já vi várias vezes, o aluno ele chega já com os dados coletados. E eu digo, mas quem mandou coletar? Ele começa a rir. Não, os dados são depois. Primeiro a gente tem que fechar o tipo da pesquisa, qual vai ser o método que a gente vai analisar a partir disso. Então são algumas possibilidades, como o Felipe falou, tudo é escolha, que a gente primeiro tem que fazer essa escolha. Feita essa escolha, aí sim a gente sai do gabinete, a gente sai da sala e vai fazer coleta de dados. Nesse caso, com toda certeza, não pode ser colocado a carroça na frente dos bois, né, Felipe? Perfeito. Ó, a Jane está perguntando, Thiago, como apresentar ineditismo? Dá dicas aí. Poxa, bem, em primeiro lugar, isso é uma das coisas interessantes. Não se preocupem, seja num artigo científico, seja numa tua dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, não vai ser a obra da sua vida. O exemplo que eu sempre dou é Hannah Arendt, que é minha filósofa predileta. A Hannah Arendt, na sua tese de doutoramento, foi em Santo Agostinho. Se você pegar a Condição Humana, se você pegar Eichmann em Jerusalém, dentre outras obras, você vai achar, às vezes, alguma nota de rodapé sobre Santo Agostinho. Porque ela se pesquisa mesmo, na verdade, muito mais na fenomenologia de Heidegger e aplica isso na vida e tal, em política, sociedade. Portanto, dissertação de mestrado, tese de doutoramento principalmente, é requisito essencial para qualificação acadêmica. Essa é a primeira coisa. Então, ineditismo, você só vai ser exigido em doutoramento. E mesmo assim, por isso que eu falei, não existe tema batido, depende do recorte. Você pode pegar um tema absurdamente batido, mas fazer um recorte que fica tão legal, tão bacana, que é inédito. Você pode escrever, não importa, por mais que se tenham escrito coisas sobre direito do consumidor, direito de família, eu garanto a você que com um bom corte epistemológico, ontológico da tua pesquisa, você vai conseguir escrever até uma tese de doutoramento. Tenha certeza disso. Então, o ineditismo que é exigido apenas no doutoramento depende apenas também do teu recorte epistemológico, ontológico da pesquisa. Feito isso, não tem mistério nenhum. Agora, é fácil? Não, claro que não é. É difícil, sim, eu concordo com você. Por isso que, nesse momento da tua vida acadêmica, você precisa de um orientador. Ele que vai te dar uma ajuda na elaboração do projeto, em aparar as arestas, né, Felipe? Sim, sim. Aliás, já que você terminou com essa questão de orientador, a Jucineide Carvalho está falando aqui, ó. O que você considera mais complexo quando orienta? Boa. Um projeto, né? O mais complexo é uma questão filosófica. Nós somos formados a pensar que o pesquisador ele é neutro. Então ele tenta fazer uma pesquisa de forma neutra. Resultado, não fica bom. Por quê? Porque ninguém é neutro. Por isso, uma das coisas que eu sempre tento mostrar para meus orientandos, que é a filosofia que eu acredito, que é o pensamento do Heidegger, em que nós temos uma pré-compreensão, ou seja, nós temos a nossa historicidade, a nossa bagagem, a nossa vida. Só que isso não nos impede de sermos imparciais na hora da pesquisa. Esse é um dos grandes problemas, principalmente, eu vejo mais no pessoal até do direito. Em outras áreas, um pouco menos até, mas no direito é muito. O pesquisador ele começa fazendo a pesquisa e durante toda a pesquisa ele quer provar que a tese, a hipótese dele está certa. Eu digo, a petição amigos, inicial. não é petição. Exatamente, eu falo isso. Isso não é petição, você não tem que convencer o juiz. Você só vai saber a resposta nas considerações finais e conclusões. Até lá, eu não quero que você seja neutro. É impossível. Mas o mínimo de isenção é necessário à tua pesquisa. Está muito panfletária a tua pesquisa. Então, para mim, o mais difícil no caso do pessoal de direito, é despir da figura do advogado. Em outras áreas, o mais difícil para mim
principalmente fazer a delimitação do tema, é onde eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, justamente porque vem com temas amplos demais, grandes demais, e que não são possíveis de serem completados. Mas eu adoro orientar, eu acho que é uma troca sempre, eu aprendo sempre. Muito bom. Tiago, a gente tem um espacinho para mais uma pergunta rápida. O Danilo Oliveira está perguntando: diálogo entre autores é uma boa alternativa de ineditismo? Boa pergunta, depende. Cuidado. Né? Primeiro, sempre que você escreve usando muitos autores, você dá para a banca ou para o seu examinador, se for um artigo, a possibilidade de te inquirir, de te perguntar, de te questionar sobre esses autores. Essa é uma primeira questão que você tem que pensar. Segunda, cuidado para não botar autores que não se comunicam. Eu já peguei, por exemplo, como membro de banca, um menino que colocou como marco teórico do mestrado Habermas e Alexis. E eu falei, olha, eu não concordo com nenhum dos dois, eu sou muito mais para Dworkin e tal, mas esses dois não se comunicam. Não tem como. Você tem que optar um ou outro. Não é que você não possa utilizar pensamentos contrários, mas se você utilizar, você tem que deixar claro na tua escrita que você sabe que são pensamentos diferentes, mas que colocou justamente para fazer uma dialética, né? Pensamentos contrários e mostrar isso. Senão é um risco muito grande de você usar autores querendo fazer essa comunicação, mas que não se comunicam. Então, cuidado. Pense muito bem nos autores que você está utilizando para não macular a tua pesquisa. Tiago, temos aí um minutinho ou dois para sua mensagem final. Né? Vamos fazer uma oração para Nossa Senhora da Produção Acadêmica com a sua palavra, com a vossa palavra. Em primeiro lugar, agradecer ao Felipe, um irmão de longa data. É sempre um prazer. Sempre que você me convidar, eu vou estar aqui, porque é muito legal. Primeiro, revê-lo, né? Porque é uma amizade aí que já está batendo 2 décadas. Então, uma década e meia, com certeza. Primeira coisa, muito legal estar aqui. Segunda coisa, falar de pesquisa, como eu falei, nesse momento onde o senso comum está pululando nas redes sociais, também eu acho muito, muito necessário. Terceira, oportunidade de mostrar também, né, que existem pessoas como eu, como o Felipe, que se preocupam com isso, que tem programas, que tem projetos de orientação, mentoria acadêmica, é sempre muito legal. Eu vejo menos, né, porque eu sou convidado, várias perguntas subindo. É claro que o Felipe teve que pensar algumas que não daria tempo de falar. Quem tiver alguma questão, pode mandar e-mail para o contato@novoliceu.com ou acessar também as nossas redes sociais, se quiser fazer pergunta, né, do Novo Liceu, seja no Instagram, Facebook, no nosso canal de YouTube. Pode botar que eu vou estar sempre respondendo, é sempre um prazer. E de resto, te agradecer, meu amigo, e conte sempre comigo. E você é mais do que um amigo, é um irmão. Um beijo para você, um beijo para a Gisele, para as crianças, para todo mundo. Sempre um prazer estar com você, cara. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que estão aqui participando. A gente teve uma manhã, assim, inigualável, né? Muito boa, muito importante. Eu te agradeço demais. Você é um amigo, sabe, do peito. Além disso, é flamenguista. Então, a sinergia é gigante, né? Manhã para você, para mim aqui é de tarde. Aqui já vão dar 4 horas da tarde aqui. É verdade, é verdade. Gosta de samba, gosta de pagode. Já tem um passado, né? Como sambista aí tocando. Tiago, o pessoal quer mais live contigo, entendeu? Olha aí, um cavaquinho aqui, ó. Tá vendo? O pessoal quer mais live contigo, vamos agendar, vai ser sempre uma honra, né? Eu aprendo muito quando eu te escuto, cara. E todos nós, eu te agradeço muito. Conte sempre comigo. Não deixa aí de dar print, marcar o Novo Liceu, marcar o Produção Acadêmica, o CAE de Jus e o CAEduca Oficial, uma maneira de você contribuir aí com esse trabalho, com essa disponibilidade do professor Tiago de estar aqui, ajudando a gente, contribuindo com todo esse conhecimento, que não só ele tem de vida, mas que também hoje ele ajuda muita gente com esse conhecimento. Sempre um prazer. Ficando velho, né, filho? Tem que começar... É verdade. Só você, né? Porque eu tô novinho. Eu sempre me lembro quando eu comecei na minha graduação em Direito, o professor Felipe Ascenso já era um nome respeitado. Tá
Tá certo. Obrigado, tá, gente? Obrigado, meu irmão. Tudo de bom. Conte comigo sempre, irmão. Fica com Deus. Valeu. Valeu.